Hoje a gente vai falar sobre como o BIM pode auxiliar na elaboração de projetos e obras no processo de financiamento imobiliário. Então, eu queria pedir primeiro para ti se apresentar para todo mundo que está aqui nos assistindo, Nicolas. Olá, pessoal, uma boa noite. Meu nome é Nicolas Barcelos, eu sou engenheiro civil. Eu trabalho auxiliando profissionais a desbravar esse mundo de tecnologia no ramo da construção, né? Isso se dá através de consultorias, treinamentos e também processos de implementação de tecnologias específicas. Nicolas, então, como que o BIM pode nos auxiliar no processo de financiamento imobiliário? Olha, o BIM, ele pode nos auxiliar de diversas formas. Mas antes, acho que é interessante a gente contextualizar um pouco essa questão do financiamento imobiliário, porque tem muita gente que tem diversos pensamentos sobre o que pode implicar. Hoje a gente vai falar aqui sobre dois processos específicos. Seria o primeiro, voltado à questão do financiamento, né, da pessoa física, e por fim, o da pessoa jurídica, o que se aplicaria em ambos os casos. Quando a gente pensa em questão de financiamento com pessoa física, nós temos que pensar do cliente em si, que está fazendo o financiamento no nome dele. Então, você vai entrar como agente terceiro que vai cuidar desse processo, através da elaboração de um projeto, ou muitas vezes, além da elaboração, também o acompanhamento e gerenciamento da obra. Como pessoa jurídica, você tem como uma opção fazer o mesmo processo de financiamento, só que agora pensando na empresa. Ou seja, você vai fazer essa construção para gerar uma renda, gerar uma volta em relação ao seu investimento. Tá? Agora, pensando em relação a como funcionaria essa questão de um processo, normalmente, tá? Para a gente poder contextualizar. Tudo se inicia com base na questão de estudo preliminar, né? Então, nós estamos com o nosso cliente físico. Nós temos que ter uma ideia, primeiramente, da dimensão do projeto, ou seja, uma área de construção. Isso se dá através de um projeto preliminar. E através dos nossos softwares, BIM, que nós temos no mercado, das ferramentas, nós já conseguimos, a partir desse momento, começar com uma análise básica. Seria o valor a ser gasto, por exemplo, no metro quadrado. Seria uma coisa básica em si. A partir desse momento, nós iniciamos a questão do desenvolvimento do projeto, né, em si, e nessa parte que o BIM entraria com maior profundidade, que é a parte onde nós iremos representar nossos elementos, nossa construção de uma maneira virtual, de modo que o nosso modelo tenha informações que sejam pertinentes para essa análise. Por fim, no processo, o que nós podemos fazer? Temos a questão da análise do provedor, ou seja, o provedor do financiamento, ele vai analisar esse modelo, que no momento atual nós estamos trabalhando com modelos feitos no CAD, PDF, ou seja, não são modelos ricos em informações. Então, a partir dessa análise, ele vai ver se o modelo se enquadra na modalidade. Por fim, nós temos a questão da liberação para a construção e a análise por etapas. Agora, pensando em relação ao profissional, como que ele poderia ter um ganho em relação ao uso do BIM. O primeiro ganho dele, vamos pensar na questão do desenvolvimento do projeto, tá? Então, quando a gente trabalha com o BIM, nós estamos trabalhando com o que vai ser executado. Ou seja, eu vou fazer a minha construção virtual de um modelo e depois eu vou imprimir esse modelo no meu canteiro de obras através das informações pertinentes. Isso se dá através do desenvolvimento dos meus modelos inteligentes, ou seja, modelos que têm informações. Então, eu como profissional, como eu posso ganhar a minha produtividade? Eu posso ganhar através, por exemplo, do processo de padronização das informações. Por exemplo, eu sou um profissional que sempre trabalho com processo de financiamento imobiliário de construções até 70 metros quadrados e eu tenho uma equipe de obra. Ok. A partir desse momento, eu consigo ter umas diretrizes do que seria habitual à minha empresa e a eu como profissional. E a partir dessas minhas diretrizes, eu consigo criar um plano de padronização das informações. Ou seja, todo elemento que eu for colocar na minha obra vai ser um elemento que eu vou utilizar futuramente. Ok? Com isso, nós temos a questão do ganho de produtividade, né? Que seria o grande ponto-chave. E agora, pensando na questão da provedora do financiamento. Vamos analisar um pouco em relação a isso. Como que poderia ter o ganho do outro lado, né?
que nós tivemos o ganho primeiro do profissional, através desse desenvolvimento do modelo e das informações. Agora, a provedora. A provedora, atualmente, ela trabalha com o processo tradicional, ou seja, todo modelo que é feito e é enviado para eles, eles têm que fazer uma análise de acordo com as informações que são passadas, ou seja, através de modelos em PDF. Então, vamos pensar o tanto de informações que são perdidas ao longo desse processo, porque a especificação, ela se dá por uma representação só, por um desenho básico, ou muitas vezes por um memorial. E esse memorial não precisa ser o mais descritivo possível. Muitas vezes o memorial básico ele já é aceito por essas partes de financiamento. Então, a partir que nós trabalhamos com um modelo bem elaborado, desenvolvido, e a provedora tem acesso a esse modelo, lógico, pensando a médio e longo prazo, ela poderia fazer uma análise melhor desse modelo, para ver se ele se enquadra não só a questões municipais, mas também as questões básicas em relação a regras, como legislações, código sanitário, dentre outras coisas, que fazem com que a edificação fique apta a ser habitável da melhor forma possível. Além disso, vamos aplicar aqui outra possibilidade para a provedora, que quando a gente trabalha com o processo de financiamento, normalmente nós trabalhamos através de etapas, ou seja, você faz um cronograma definindo o que vai ser feito em cada mês e depois que completou o dia, vem a vinda do engenheiro e dá uma olhada, uma conferida e computa o que foi feito. Vamos pensar isso trazendo para o nosso mundo do BIM. Nós podemos fazer esse processo, uma demonstração para a provedora e uma análise da provedora através, por exemplo, de uma simulação 4D, onde nós conseguimos fazer todo o link do que será feito ao longo do processo, de modo com que você consiga observar, por exemplo, dia 10 eu tenho que estar feitas todas as minhas esquadrias finalizadas, colocadas. Eu consigo programar isso no meu software, de modo com que eu tenha uma análise preliminar e também a provedora, para ver se os meus parâmetros em relação a gerenciamento e organização estão aptos, estão de acordo com os normativos em questão. Acho que eu falei um pouquinho. Bom, só vou dar aqui uma revisada, então. Vamos ver se é isso mesmo, então. Então, aqui a gente está falando sobre financiamento imobiliário, né? Que seria a gente fazer um financiamento para construir uma obra, né? Fazer uma obra nova. E então, normalmente, a gente tem todo um processo onde a gente tem que enviar um projeto para a provedora, que é quem vai estar liberando o dinheiro para essa obra ser executada. E junto desse processo, normalmente tem que ir também um memorial descritivo contendo aí todas as informações. No processo nacional, então, a gente, né, tem aí as plantas em PDF que eles vão analisar e esse memorial que na maioria das vezes é muito básico. Então, a provedora acaba dando esse aceite nos projetos em cima de um projeto muito básico, com pouca informação e muito superficial. Então, quando a gente pensa em trazer isso para o mundo do BIM, a gente percebe que a gente pode, desde o início, já ter um projeto mais completo, porque a gente vai ter que tomar decisões mais cedo. Então, a gente vai entregar projetos que tenham maiores informações, que sejam mais completos, e então essas provedoras, elas aí vão ter uma capacidade maior de poder analisar e de dizer com certeza se elas vão liberar ou não aquele crédito para aquele usuário. E então aí, depois tu citou para a gente os benefícios para os dois lados. Então, os benefícios para a provedora está aí nesse ganho de informações, né? E no ganho no gerenciamento da obra, porque eles vão poder aí ter previsões mais claras de como que essa obra pode ocorrer, né, ao longo do tempo previsto. E quando a gente fala, então, da pessoa que está tirando financiamento, seja a empresa ou a pessoa física, a empresa, por exemplo, ela vai ter um plano de padronização. Então, com a utilização da metodologia BIM, ela vai ter padrões específicos que ela vai poder usar em todos os empreendimentos dela, onde ela vai ali estar replicando esses padrões. E esses padrões, muitos deles vêm justamente do BIM, né, Nicolas?
porque o BIM trabalha justamente com padrões de nomenclatura, padrões de projeto, tudo para que a gente tenha uma coisa mais. O padrão nos ajuda a não errar, né? Nos ajuda a se manter fiéis àquilo que a gente precisa fazer. Então, tem toda essa questão da padronização e de produtividade, porque, obviamente, a gente vai ter um projeto melhor, com menos erros, com menos omissões, e isso aí vai trazer um ganho para todo mundo. Seria isso? Um resumão aqui de tudo que tu falou? Isso. Isso aí, isso aí. Então, eu queria te perguntar, né, depois desse breve resumo rápido aí, como que tu começou nessa área? Por que que tu acabou indo para essa área? Como é que foi? Conta um pouco sobre essa tua trajetória. Então, vamos lá. Como que eu entrei nessa área? Eu entrei nessa área através de um convite de uns parceiros meus que já trabalhavam com a questão de financiamento, logo após sair da questão da graduação. Eu já tinha um conhecimento bem básico em relação ao uso do BIM, como que seria, só que sempre a gente tem aquele primeiro pensamento, né? Que o BIM, ele se resume a um software específico. Ou seja, aquele pensamento mesquinho ainda, que a gente não tem uma ideia da complexidade que o BIM é. A partir desse momento, eu comecei a ter, primeiramente, a experiência em relação ao financiamento. Então, eu comecei através do uso do Revit e só o uso dele mesmo, sem ter uma ideia do BIM do modo geral, já poderia ter um ganho em relação à produtividade, devido a coisas básicas, como, por exemplo, uma extração de quantitativos, que é necessário fazer no nosso desenvolvimento para entregar um projeto. Então, aí eu comecei a estudar um pouco mais a fundo sobre como que eu poderia vincular essa parte do gerenciamento de projetos através do BIM o processo de financiamento imobiliário. Pois o processo de financiamento imobiliário é um processo que necessita de muitas informações. E o BIM tem tudo isso. O BIM possibilita que nós possamos ter essas informações, sendo que eu continuo, de certo modo, no meu mesmo fluxo de trabalho que eu já tinha, só que agora, através de alguns serviços e através de algumas soluções, eu me adequei a essa possibilidade do uso do BIM. Legal. E outra coisa que eu queria saber, assim, tu encontrou muitos desafios para fazer essa transição dentro da tua área? Bom, questão de desafio, acho que o primeiro foi a questão do pensamento, né? Aquela da gente sair Mindset. Isso, mindset, com certeza. A gente sair da nossa zona de conforto, porque, vamos pensar, a gente está trabalhando através de um fluxo que funcionava. Então, muitas vezes a gente se pergunta por que modificar um fluxo, sendo que eu estou dando ganho, estou utilizando, estou conseguindo viver com ele. A pergunta é por quê? Porque você pode melhorar, você pode estar em um processo de constante melhora. E foi aí que eu vi que eu poderia oferecer muito mais ao meu cliente final e também a mim mesmo, como profissional, em relação ao que eu poderia fazer, sabe? A questão dos horizontes que eu poderia alcançar através da adoção. Legal. E conta pra gente como então que o curso do BIM Implantação à Venda conseguiu te ajudar com tudo isso. Então, o curso, pode A falar. mudança de mindset, primeiro em ti, para depois tu levar isso para o mercado, como que aconteceu tudo isso? Então, o curso, quando eu iniciei no curso da primeira turma, eu já tinha um conhecimento em relação ao BIM, que foi feito através de pesquisas, coisas do tipo assim. E nesse primeiro momento, o que me atraiu no curso em si, quando fala, curso BIM, implementação à venda, você vai logo pelo BIM, né? Você fala, nossa, BIM, vou lá aprender sobre BIM. Só que, na verdade, o curso é muito mais do que isso. Acho que o BIM, se a gente for para... Acho que a maioria dos alunos vai falar, é uma pequena parte de tudo que tem. Porque as práticas, tem que falar. Eu comecei no curso com uma pessoa que não tinha um objetivo voltado à questão da carreira em BIM, né? E agora, através da questão de estudo de soluções e também de ver as possibilidades em relação à aplicação do BIM,
eu vejo que hoje eu consigo almejar coisas bem maiores. Por exemplo, uma mudança de pensamento que eu tive é em relação ao uso do BIM, em relação a construções. Por exemplo, normalmente, quando a gente vai trabalhar com BIM, é muito falado que o BIM é utilizado em grandes construções, como prédios, hospitais, ou seja, construções de grandes dimensões. E isso acaba fazendo com que muitas vezes os profissionais que trabalham com construções menores, pequenas, se sintam meio fora, porque pensam que o BIM não é aplicável a eles. Só que, na verdade, o nível de desenvolvimento de um modelo BIM, ele não é definido pela área de construção de um projeto, e sim pela quantidade de informação pertinente que é presente nele. Então, com esse pensamento que, através dos conhecimentos, eu consegui mudar esse meu pensamento geral, esse mindset. E agora eu vejo que eu estou na área que eu realmente gosto, que eu amo atuar. E os teus colegas que te convidaram para ingressar nessa área de financiamento imobiliário, eles já trabalhavam com BIM? Ou foi tu que levou essa ideia para eles? Então, não. Não, eles não trabalham com BIM. Ainda são um pessoal que, na verdade, eles já começaram a dar os primeiros passos, né? Lógico que o primeiro passo é a questão da adoção do software, que é o mais simples em si da pessoa entender. Então, a partir desse trabalho, a gente está tentando evoluir um pouco mais essa questão deles. Mas o pessoal é bem receptivo em relação ao uso do BIM. Pelo menos os processos básicos, eles já são feitos, pelo menos assim, em relação a pensar no modelo como um modelo de construção, a questão dos elementos serem bem definidos, as informações serem pertinentes, pelo menos a esse processo. Então, eles estão caminhando bem. E tu conseguiu mostrar para eles assim o quanto realmente poderia sair melhor esse projeto? Eles conseguiram ver nos que tu fez como isso melhorou? Tu Com conseguiu certeza, com dar certeza. valor para eles? Com certeza. Acho que a principal prova em relação é o resultado, né? Então, através de resultados, mostrar como que o BIM ele poderia influenciar, e não só influenciar, mas melhorar a questão do fluxo de trabalho em si, do modo geral, na questão dos resultados finais, a captação de novos empreendimentos. Eles viram essa melhora, essa diferença, tudo, e por isso que eles estão aí querendo adotar também no dia a dia. Para quem ainda não sabe muito bem como funciona o BIM AV, dentro dele a gente tem um módulo que fala só sobre os usos do BIM. E dentro desse módulo são citados 25 usos do BIM, que são reconhecidos, não sei se é reconhecidos, mas que são mostrados pela Universidade da Pensilvânia, onde ela lista esses 25 usos e em qual fase do projeto esses usos podem ser utilizados. E dentro dessas aulas, o Arthur discorre sobre cada um deles, mostra sobre os fluxos de trabalho, como que a gente pode atuar. E a parte de financiamento imobiliário, por exemplo, é uma parte que nem é abordada no curso, entendeu? Foi uma parte aí que o Nicolas conseguiu pegar todos os conteúdos de BIM, que é a parte do conhecimento técnico dele, conseguiu pegar os objetivos do cliente, que era realizar um financiamento imobiliário, e juntar com uma estratégia comercial e vender o BIM para fazer um financiamento imobiliário. Então, aí a gente consegue ver, mais uma vez, o Triângulo BIM Expert sendo aplicado por um dos nossos alunos e sendo mostrado aí, mostrando para a gente que isso realmente dá resultado e que ele realmente conseguiu mostrar para os colegas dele que isso podia ser muito valioso, que isso podia trazer muitos benefícios para eles como um todo. Então, achei muito legal isso. Muito obrigada. O Maurício perguntou aqui no YouTube, a provedora, no caso, seria a Caixa? Isso. É que assim, a gente usou provedora, né? Mas normalmente são os bancos que são responsáveis por fazer essa questão da liberação do valor do financiamento. Certo. Então, agora, para a gente finalizar, eu queria que tu deixasse assim, um último recado para quem está nos assistindo, alguma coisa aí que tu queira deixar, algum ensinamento teu, alguma coisa que tu aprendeu com a Bean Experts, alguma coisa que tu queira aí que as pessoas levem da tua palestra de hoje.
Acho que, primeiro momento, eu queria falar para todo mundo que se conhecer, né? Que a partir do momento que você consegue entender seus pontos fortes e fracos, você consegue trilhar um caminho para você poder evoluir. Então, acho que a partir do momento que você se entende, você pode ter um pensamento além de onde você está. Agora, pensando na questão da Being Expert, tenho que falar em relação a vocês, no caso. Super recomendo o curso para todo mundo, fã de carteirinha, porque o curso ele não possibilita só um ganho em relação ao conhecimento técnico, mas também a questão do pessoal em si. Tem muitas coisas ali que são ditas, questão de profissionais, pessoas que você conhece, que impactam mais do que positivamente na sua vida. Então, fica o convite aí para todo mundo que tem essa vontade, ainda está com receio, não sabe se compensa ou não. Pensa assim que é um investimento. E é um investimento mínimo para mudar a sua vida. Que legal, que legal. Eu fico muito feliz com esses depoimentos. Então, só para finalizar, muito obrigada, Nicolas, por essa nossa conversa. Muito obrigada a todo mundo que está participando dos bate-papos de hoje aqui no YouTube com a gente. Eu sou a Larissa de Quadros, eu ajudo arquitetos e engenheiros a conhecerem e entenderem melhor sobre metodologia BIM através da criação de conteúdos junto a BIM Experts.